NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES. Pastora Nilma Quintela, professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, para aqueles que nos acompanham no nosso canal da Escola Bíblica Dominical, Miguel Só Vitória, canal Miguel Só Vitória, devem ter notado que nós mencionamos a pastora Nilma Quintela, a vida do pastor Mauro Muniz. Fato este que, por motivo de grande alegria, que queremos parabenizá-la pelo transcorrer da sua data natalícia, seu aniversário, que passou no dia 16. Continue sendo bênção para cada um de nós. Meus parabéns, pastora Nilma. E que seja uma bênção, continue sendo uma bênção para nós, na igreja NAD. E ao lado do seu esposo, pastor Mauro Muniz, que é o nosso pastor presidente, que continue sendo esta maravilha que é para cada um de nós. E nós, neste domingo, estaremos aqui mais uma vez mencionando sobre as revistas da Escola Bíblica Dominicais. Lição esta que nesse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lição esta que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. E nesta manhã estaremos estudando a lição número 10. O Senhor Jesus cura sim. Textuário diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos capítulo 103, versículo 3. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Pois bem, como eu gosto sempre de fazer um paralelo aqui entre os dois, a textual e a nossa verdade prática, este paralelo aqui que nós vemos, nós podemos ver aqui que perdoa Ele quem? Jesus Cristo, que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as enfermidades. Sempre nós vamos ver escrito sobre a questão da cura e perdão dos pecados. Ele aqui, por exemplo, no Salmo 103, versículo 3, está falando de perdoar todas as tuas iniquidades e sarar enfermidades. Inclusive, a questão do perdão do pecado vinha à frente da questão de sarar todas as enfermidades. A verdade prática nos diz que tudo isso foi cumprido, benefício da obra redentora de Cristo no Calvário. Jesus Cristo veio e, com isto, ele conseguiu cumprir toda esta obra redentora, a qual ele veio para curar, salvar, libertar, e levar o homem para o céu. Salvação. O projeto da salvação tem tudo isto a ver. E nós vemos nesta manhã que são tudo benefícios da obra redentora de Cristo. A nossa leitura bíblica encontra-se em Isaías capítulo 53, versículo 4 a 6 e em Mateus capítulo 8, versículo 16 a 17. E o objetivo geral é esclarecer que a cura divina acontece hoje, é verdade, hoje ainda temos cura divina. Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada nos fala que Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Introdução. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão de que Jesus, ainda desde o passado até hoje em dia, ele cura e liberta, porque o caráter dele é imutável, não muda. Então, tanto o caráter dele como a compaixão dele ainda é a mesma. Assim como curou no passado, e ainda pretende e cura até hoje. É só nós pedirmos com fé, fazermos também a nossa parte, nos colocar nas mãos dele, que ele estará curando até hoje, como fez no passado todas as nossas enfermidades. Afinal de contas, uma das tarefas do Senhor Jesus Cristo é tomar sobre si, sobre os seus ombros, o castigo que nos traz a paz. A Bíblia Sagrada nos fala que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tópico 1. A cura divina na Bíblia. Ponto 1. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte.
Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto de Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades de Israel era essencialmente milagrosa. O remédio não estava nos médicos, mas em Deus. Pois bem, como nós já temos falado aqui, nós temos que fazer a nossa parte para sermos curados. E desde lá do passado, dependia principalmente de Deus, mas o povo também tinha que fazer a sua parte, como está escrito lá na passagem que nós lemos agora. Nenhuma das enfermidades eu colocarei sobre você, mas se vocês cumprissem o pacto do Sinai, o pacto que estava sendo feito pelo seu Deus e o seu povo. Então, assim como eles tinham que fazer a sua parte, nós temos também que fazer a nossa parte, e Deus estará nos livrando, nos curando de todas as enfermidades que porventura venham a acontecer na nossa vida. A cura antigamente, inclusive, era essencialmente milagrosa. Não tinha muito essa questão de médicos como hoje em dia, mas nós vamos ver mais adiante que, independente de todas essas coisas dos médicos e tudo mais, tudo depende principalmente de Deus. Mesmo com remédio, mesmo com médico, tudo depende do nosso Deus. Ponto 2. A prevenção de doenças é bíblica. Alimentação saudável e higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene, Levítico 15, e os preceitos dietéticos, no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. Pois bem, quando ele está nos falando aqui que a prevenção de doenças é bíblica, desde lá do passado, Deus recomendou preceitos de higiene, lá como está escrito em Levítico, capítulo 15, e preceitos dietéticos também, como está no capítulo 17 do mesmo livro. Então, o que acontece? Quando ele está aqui nos falando que é interessante você manter a saúde boa, para você manter a tua boa saúde, você manter hábitos alimentares corretos, com higiene e com dieta no padrão, não comendo muita coisa exageradamente, inclusive é condenável, né? Na Bíblia, a glutonaria, aquela pessoa que come fora do normal, muito mais do que necessita o seu corpo, vai ter problemas, inclusive enfermidades. Uma Bíblia Sagrada nos garante, nos fala aí. Então, aquilo que estava escrito lá em Levítico capítulo 15 e do capítulo 17, além de ser coisas envolvendo a questão dietética ou cerimonial, também, principalmente, tinha a ver com a questão da saúde do povo, principalmente a saúde, porque, por exemplo, imaginamos a proibição de comer carne de porco, a questão de comer carne de porco. No passado, era uma questão complicada. O israelita pegava um sol de mais de 40 graus no deserto, um frio tremendo à noite. Imagina aquela quantidade enorme de pessoas comendo carne de porco, principalmente de uma quantidade excessiva, iria dar uma desinteria enorme para o povo lá no deserto. Então Deus, já prevendo isso, já sabendo disso, evita o seu povo de comer carne de porco. O terceiro, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e sua garantia de saúde estava na obediência. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo a promessa de cura divina. Continua valendo. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre Jesus Cristo, sobre as curas lá no Novo Testamento, ele está nos falando que o povo, que a saúde estava firmada e ligada também à questão da obediência, como nós já falamos, lá o povo de Israel lá no passado. Mas Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Só que a situação estava tão ruim, estava tão complicada, que mesmo assim ele operou muitos milagres. E tudo ele operava através da compaixão. Eu costumo dizer que muitas vezes nossas orações não são respondidas
quando nós oramos para que uma pessoa seja curada, porque nós não nos movemos de compaixão, ou melhor ainda, como a Bíblia Sagrada nos fala do Senhor Jesus Cristo, movido de íntima compaixão. Ele movia. E o que é compaixão? É a capacidade que a pessoa tem de colocar-se no lugar da outra. Ou seja, ele sentia aquela dor que a pessoa estava sentindo. Sentia como se fosse dele. Aí ele conseguia orar de maneira mais intensa. Assim também pode ser na nossa vida. Orarmos de maneira mais intensa. Basta apenas nós seguirmos o exemplo de Jesus também. Orarmos e pedirmos pelas pessoas com compaixão. Tópico 2. A cura divina como parte da salvação. Ponto 1. Salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento, em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Pois bem, quando aqui o comentarista, pastor Ezequiel Soares, está falando sobre a questão da salvação, ele fala aqui especificamente da salvação, porque Jesus Cristo veio para salvar e também curou, mas o objetivo principal dele era a salvação. Então, quando nós falamos em salvação, antigamente a palavra salvação, até mesmo hoje em dia, uma pessoa, por exemplo, que é salva de um acidente, ela é salva de um acidente, não é salvação para ir para o céu, mas é uma salvação da pele dele. Então, no passado, nós vemos esse termo também empregado para várias situações. A escravidão dos israelitas, sobre a questão, aí Deus salva o seu povo da escravidão, a salvação de estado de fome, da espada. Nós já temos comentado da situação do acidente. Se você é salvo por alguém, você diz, eu fui salva, mas não é salvo em Cristo Jesus para ir para o céu, mas você foi salva de morrer naquele acidente, de sofrer um dano maior naquele acidente. Então, a salvação da condenação eterna, esta sim é o livramento do poder da maldição do pecado, restituição do ser humano, a comunhão de Deus. Então, são duas coisas distintas. Algo no passado que se falava de salvação e agora também, principalmente na nossa época, que estamos falando de salvação da condenação do pecado. E essa salvação é para todos. Deus propôs isso para todas as pessoas e condições para isso é a fé que nós devemos ter no Senhor Jesus Cristo, aliada ao nosso arrependimento dos nossos pecados. Ponto 2. A cura divina. A cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Procurar os médicos em caso de doença, isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes não precisam de médico, que os doentes, na verdade, precisam de médico. Lucas era médico, mesmo assim o milagre aconteceu também pela medicina. Temos também um recurso divino, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor. Pois bem, como aqui o comentarista que ele está nos falando sobre a questão da cura divina. Então, é um ato da soberania de Deus. De acordo com a sua misericórdia, ele pode agir através do poder do Espírito Santo. É um ato misericordioso dele, através da sua grande misericórdia. E o Espírito Santo agindo na vida de cada um de nós. Entendeu? Então, ele pode restaurar a pessoa ou curar a pessoa tanto física e ou emocionalmente, ou física ou emocionalmente, ou física e emocionalmente. Depende da situação da pessoa e do que Deus tiver de agir, ele vai agir. Então, embora que Jesus Cristo curava e cura até hoje. A questão da procura dos médicos não é errado. Ele falou mesmo na sua palavra, falou de uma forma implícita, que os doentes precisam de médicos. Doentes precisam de médicos. Então, ele não reprovou a questão dos médicos. Lucas era médico. Nós podemos ver que o milagre acontece também pela ação da medicina. Eu ontem falei num trabalho que nós estávamos na casa de uma irmã, que ninguém se engane. Pode ter a vacina contra o vírus, mas se Jesus não curar, a pessoa não será curada. Afinal de contas, o que é o vírus? O vírus é estimular a nossa defesa que Deus já colocou em nosso corpo contra toda a maldade que vem externamente ao nosso corpo ou internamente. Então, a medicação só ajuda, digamos assim, a nosso corpo se defender
mas tudo isso depende da cura que Deus vai estar fazendo na vida de cada um. Milagre só acontece mesmo tomando medicação, mesmo procurando médico, através de um recurso divino. E dentre esses recursos divinos que o comentarista aqui nos menciona, nos fala também, existe a questão da unção com óleo, que até hoje ainda deve ser usada em muitas igrejas. Ponto terceiro, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física, e é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, a todas as tuas feridas. A cura do paralítico de Cafarnaum revela essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão da salvação e da cura, ele está nos falando que no Antigo Testamento que a salvação e a cura andavam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física, como está mencionado lá na Bíblia. É Ele que perdoa, como nós já lemos nesta ocasião, vamos ler novamente. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas feridas. Então, perdoa a iniquidade e sara todas as tuas feridas. Perdoa a iniquidade, sara todas as tuas enfermidades. E nós vemos esse exemplo através da cura do paralítico de Cafarnaum. Tem muitos outros exemplos, mas esse daí foi mais contundente, quando Jesus Cristo chega para ele e diz, perdoados estão os teus pecados. As pessoas não entenderam. Quem é esse que pode perdoar? Ele chega e pergunta, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta, toma a tua cama e anda? Então vou fazer isso aí, já que você quer, eu vou fazer isso. Levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, perdoa os pecados dele e depois sarou as suas feridas, as suas enfermidades, que é essa que deve ser a lógica da questão do segmento para ter a cura, ter também primeiramente o perdão dos seus pecados. Também isso acontece na questão da cura da alma e do corpo. É a cura da alma e do corpo. Ponto 4. Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual, ao ministério de cura de Jesus. O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Essa cura é também espiritual. Isso diz respeito à salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarados. Pois bem, quando ele está nos falando aqui na questão de Isaías 53, versículo 4 e o versículo 3, versículos 3 e 4, ele está aqui nos falando sobre a questão do Novo Testamento, interpretação do capítulo 53. Então, lá quando fala que o verbo sarar pelas suas pisaduras, tanto pode se referir à cura física como à cura espiritual. Isso diz respeito à salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Então está tudo interligado. Leva no seu corpo os nossos pecados, que sara as nossas feridas e que cura as nossas enfermidades. Então, sobre isso tudo está interligado um ao outro, porque Ele levou sobre si, sobre o madeiro, toda essa nossa carga, digamos assim, para que pudéssemos viver a justiça e pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Tópico terceiro, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. Então, este tópico estaremos vendo aqui sobre a questão de que os desafios são diversos. Então a melhor coisa é você saber qual é a natureza, de onde vem essa enfermidade. Se é a enfermidade que é física ou espiritual, e se é a vontade de Deus de curar aquela pessoa na hora ou não, porque pode não ser da vontade dele também curar. Deus pode estar tratando com as pessoas naquele exato momento. Ponto 1. As doenças, as enfermidades são uma causa de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências diretas ou indiretas do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, no entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem a sua peculiaridade. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão das doenças,
a consequência principal de todas as doenças é o pecado, seja direto ou indireto. Por que isso? Porque se não houvesse pecado, não haveria doenças. Então é direto ou indiretamente. Porém, nem todas as pessoas têm um certo tipo de enfermidade por causa especificamente de um pecado que ela cometeu. Foi acho que nós já comentamos na abertura desse terceiro capítulo. Então nós temos que saber se a enfermidade é espiritual ou física, e se ela tem principalmente a questão de Jesus Cristo, se quer curar ou não. Então, quando ele está falando sobre consequências diretas do pecado, porque tudo veio, se não tivesse pecado não teria nenhuma enfermidade. Não se pode generalizar, mas nós temos que saber se é uma coisa física ou espiritual. Ponto 2. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Pois bem, quando ele está aqui falando sobre as enfermidades dos crentes, muita gente que pensa assim, mas crente não fica doente, então já do jeito que fala nessa hora. Não é bem assim. Deus pode estar tratando com o crente, Deus pode estar permitindo, porque pode ser uma questão de alguma coisa que a pessoa já fez de errado mesmo, como nós já comentamos lá no início, como pode ser pela idade, pelo desgaste do corpo, isso tudo. Então o próprio apóstolo Paulo tinha uma enfermidade. A questão do espinho na carne, ele fala que era uma enfermidade, independente do que era o espinho na carne, era uma enfermidade que ele tinha. Então, Timóteo, ele tinha um problema no estômago, e Paulo também deixou um certo companheiro, uma certa feita, doente. E assim nós vemos servos de Deus também passarem por enfermidades, por doenças. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade. Nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônios onde não há demônios. Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer, de acordo com a sua vontade. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre a questão de não confundir a doença, se ela é possessão maligna ou não, porque nós temos que curar os enfermos. Jesus Cristo ele veio para curar os enfermos e libertar os oprimidos. Nós estamos aí como agentes de Jesus Cristo para poder fazer isso tudo. Porém, nós não podemos dizer que toda a doença é possessão maligna. Então, porque nem toda a enfermidade ela é opressão maligna. Ou é uma questão médica, ou é uma questão que a pessoa não se tratou muito bem, a sua carne, seu corpo ficou meio doente, né? Como nós dizemos. Então, nós temos que saber antes de orarmos. Por isso que a oração ideal, Jesus Cristo nos deixou o exemplo lá na oração modelo, na oração do Pai Nosso, dita Pai Nosso, que, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme todas as coisas tem que ser conforme a vontade de Deus. Nós vamos orar, se nós não sabemos qual a origem, qual o trabalho de Deus naquela pessoa. Nós vamos orar e crendo que Deus pode curar. Mas se Ele não curar, pode não ser a hora, o momento, pode ser que Deus está tratando com aquela pessoa, pode ser uma coisa qualquer. Até porque nós temos que compreender que Jesus Cristo ele é meu Senhor, Ele manda e eu obedeço. Ele manda, eu obedeço. Não é eu dizer, Jesus cura agora, estou mandando, tem 30 segundos. Não existe isso, ou não deveria existir no meio do povo de Deus. Jesus Cristo ele cura como quer, aonde quer, de acordo com tudo a sua vontade. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor. Conclusão, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Pois bem, quando ele está aqui na conclusão da nossa lição, repetindo ou concluindo aquilo que nós já temos falado, ele bota aqui que a cura divina é real e atual. Ela é real. Jesus Cristo curou ontem, hoje e pode curar sempre, dependendo daquelas situações todas que nós estudamos já ao longo desta lição, que já está chegando ao final. Agora, Jesus cura quando e onde, como Ele quiser. O tratar é dele. Nós temos que orar,
e entregar tudo nas mãos de Deus, pedindo a Ele a sua providência, crendo que Ele é poderoso, mas conforme tudo, a sua vontade. Dito isto, chegamos a mais um final de uma escola bíblica dominical, de uma lição esta que estamos estudando verdadeiro pentecostalismo. E nesta manhã estudamos o Senhor Jesus cura hoje. Na semana que vem estaremos estudando compromissados com a evangelização. Daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!